Esta é uma noite agradável, sobretudo porque estamos aqui nos encontrando e chegando também até você, até a sua casa. Boa noite, estamos ao vivo, é o programa Além da Notícia, diretamente aqui de Brasília. Estou muito contente, muito feliz de estarmos mais uma vez aqui. O nosso programa de hoje vai trazer uma temática muito importante, especial, que está imersa em toda a nossa vida. E olha, em qualquer idade, em qualquer fase, nós vamos falar sobre um tema hoje que todo mundo vai se sentir contemplado. Portanto, fique aí. Aliás, já divulgue agora esse programa para outras pessoas. Peça para sintonizar agora na Canção Nova, que eu já quero aqui também cumprimentar, chegar, saudar nossos convidados da noite de hoje. Mas o tema é o legado da educação e da evangelização para o mundo pós-moderno. Sim, você ouviu bem, da educação e da evangelização. O que vamos aproveitar depois dessa pandemia que mexeu com tudo da nossa vida, o que vamos aproveitar como legado após a pandemia? E eu estou falando, claro, das novas tecnologias, o uso das novas tecnologias. A gente aprendeu, pessoas de todas as idades já estão hoje peritas, né, especialistas nas novas tecnologias. Pois bem, já para começar o programa de hoje, a gente tem aqui convidados também. Quero cumprimentar nesse instante. Primeiro vou chamar aqui o Ricardo Chagas, especialista em conteúdo digital, criador do projeto Caixa de Ferramentas e da Escola Digital Nacional. Ricardo, é um prazer te receber aqui mais uma vez depois de anos. É verdade, Ronaldo, é um privilégio estar aqui, né? E agradecendo a você o convite e toda a comunidade Canção Nova, na figura do Monsenhor Jonas Abib. Privilégio para mim estar aqui, de verdade. E muito obrigado. Quero cumprimentar também aqui a professora educadora, fundadora do Colégio Galois, Escola Católica Apostólica Romana, aqui de Brasília, Distrito Federal, professora Dulcineia Marques. Seja bem-vinda, boa noite. Boa noite, Ricardo. Ronaldo, desculpa. O Ricardo está do seu lado, por isso. É por isso. Aliás, tem mais de um Ricardo aqui nesse ambiente hoje. Boa noite. Eu aqui de novo, né? Mais prazer uma imenso participar com você desse momento, tá bom? Tenho certeza que muita gente em casa vai ficar extremamente satisfeita com este programa, porque também a gente vai receber aqui o padre Luciano Barbosa, pároco de Nossa Senhora do Carmo, no Gama DF. E olha, é um novo youtuber esse padre. Boa noite. Boa noite, é um prazer estar aqui com vocês. Eu estou contentíssimo e vamos falar de Jesus, da vida. Experimentar esse Deus maravilhoso que vamos agora embarcar nessa jornada maravilhosa. Há quanto tempo é youtuber? Se tornou youtuber? Há pouco tempo agora. Me diga, quantos dias ou meses? Uns 2 meses atrás. 2 meses atrás? Mas com uma carga já de 7 anos, desde São Paulo, né, em Cachoeira Paulista. Aí eu tive que parar, rever umas coisas e vamos aí para frente agora. E que história tem esse padre? Já a gente vai escutar aqui, não é? Pois bem, você que nos acompanha, já vou chamar uma introdução no nosso programa de hoje, que a nossa equipe preparou sobre a temática que vamos aqui abordar. Acompanhe. No início de março, completou 1 ano que a pandemia da Covid-19 mudou a vida da sociedade. Tudo está diferente. O trabalho, a vida pessoal, a rotina em geral. Enquanto alguns setores foram impactados negativamente, outros cresceram, e muito. Durante o isolamento social, a tecnologia ganhou força. E se não fosse por ela, a vida certamente estaria muito mais difícil. O comércio eletrônico, por exemplo, permitiu fazer compras sem sair de casa. Cresceu 83,68% em 2020, na comparação com 2019, segundo a Câmara Brasileira de Economia Digital. Só no segundo semestre do ano passado, mais de 2 milhões de novos lares passaram a comprar online. E trabalhar de qualquer lugar também só foi possível graças à tecnologia. Celulares, tablets, computadores, ferramentas de videoconferência, acesso à internet. Nunca foi tão necessário nos conectarmos. E olha, depois que a pandemia passar, pode ter certeza, tudo isso aqui vai continuar.
A tecnologia tem sido uma aliada essencial. Mudanças que em tempos normais levariam anos para se tornar realidade. E em questão de semanas, as votações dos poderes executivos e legislativo estavam acontecendo pela internet. Um marco histórico. Acelerado. Justamente por isso eu sou contra. E quando a pandemia começou, uma das maiores preocupações eram os estudantes. Mas logo logo os alunos também estavam assim, na frente das telas, assistindo aula. Até os médicos precisaram se reinventar para atender pacientes pelo computador. Um ano de muito aprendizado também nas igrejas. Missas com distanciamento social e com transmissão ao vivo pelas redes sociais. Quem diria, né? É a tecnologia nos mostrando que mesmo de longe podemos ficar perto. Olha, antes de entrar aqui na especificidade de cada um de vocês aqui, eu vou pedir apenas um comentário sobre essa introdução. Ricardo, você é um especialista no assunto. Que leitura você faz sobre tudo que a gente viu agora? Nossa, primeiro eu quero parabenizar o programa pela composição, né, dos convidados, um sacerdote, né, uma gestora educacional, né, empreendedora no ramo educacional. E eu não sou aventureiro no ramo, né? O jornalista agora também está vendo tudo que está acontecendo. E é muito impactante. São quantas horas de programa? 4, 5 horas de programa? Quantas horas você? Porque essa é uma temática muito importante. Eu espero que as pessoas possam, de fato, se engajar nessa proposta. E, assim, a mudança foi muito grande e, ao mesmo tempo, não sei como definir em tão poucas palavras, mas mudou o cotidiano de todas as pessoas. Foi uma revolução? Uma invasão? Eu considero mais uma invasão. Na verdade, todas essas ferramentas já estavam disponíveis há muito tempo. Sim. O grande salto para mim foi a estranheza que eu próprio tinha, eu não tinha ideia de que a internet aguentaria tantas conexões ao mesmo tempo, né? Tanto do 4G ou mesmo da internet cabeada. Eu não esperava que isso fosse acontecer de fato. E isso foi muito bom, né? Esse resultado foi muito bom. Por outro lado, os impactos e os sonhos e as vontades advindas desse uso massivo da tecnologia, isso é um impacto que nós ainda não temos como mensurar para o pós-pandemia. Então, o momento hoje é, sim, de comemorar que conseguimos resolver alguns problemas, mas o excesso do uso da tecnologia vai trazer uma realidade muito complexa, onde a igreja terá um papel, junto com a educação, de apaziguar e, ao mesmo tempo, reeducar essa vida e a reconexão com a realidade. E aí é que tange todo o meu processo não só de preocupação, como ação nesse momento. Professora Dulcineia, suas palavras iniciais sobre isso, esse novo. Então, em relação à gestão escolar, a tecnologia ela entrou e facilitou muito a vida, tanto dos gestores quanto dos professores, porque tudo antes era feito presencialmente. A gente descobriu agora a tecnologia para fazer reuniões, então está muito mais fácil nessa questão. Mas descobrimos... Funcional também? Muito, muito, muito. Mas descobrimos que os alunos que sempre estiveram imersos nessa questão da tecnologia, para a aula, com algumas exceções, eles gostam desse modelo, mas eles preferem o presencial. Agora eles descobriram quão valoroso é o contato aluno com professor, entendeu? Mas veio para ficar, tá? Veio para ficar. Não é uma coisa que quando acabar a pandemia, quando tirar a máscara, voltaremos ao normal. Não voltaremos. Muito bem. E padre, mudou também a nossa vida religiosa, não é? Muito. A mim, eu estranhei muito, porque o calor humano, o contato e até mesmo a vivacidade, que isso foi abaixando e dando baixa estima às pessoas. Eu lembro de um fato que aconteceu quando começou a trancar mesmo as coisas, e aquilo me marcou muito. Veio uma senhora chorando no portão e gritando: padre, deixa eu entrar. Aquilo me comoveu tanto, mas tanto. Eu falei assim: minha senhora, eu abri imediatamente o portão, não quis nem saber. Venha, seja bem-vindo à casa do Pai. Que nesse estado não tem como, não dá. É muito impactante.
Muito mesmo. Fazer a homilia, o sermão, sem ninguém. Que experiência é essa? É difícil. Muito difícil. Eu tive que experimentar e tentar imaginar não só os paroquianos, mas ver pessoas ali no banco. Eu queria até colocar uns bonecos, mas assim, não dá, sem condições. Vai falar com boneco? Não dá, não. Muitos padres colocaram fotos. E fotos, mas eu falei assim, mas mesmo assim, mas eu lembrava das pessoas com quem eu estava falando. Lembrava mesmo de situações, de determinados acontecimentos e tentava chegar na casa das pessoas. E vamos à frente. Nada de esmorecer, não. Muito bem, olha, tem mais ou menos um ano que tudo isso levou-nos a essas novas experiências, assim, bem mais fortes. Daqui a pouco também eu vou pedir a esse padre que conte algumas coisas. Ele já foi militar, ele já foi engraxado, ele já foi tantas coisas. Vai chegar a ficar para já. Pois bem, gente, olha, nesse momento, as novas tecnologias passam a exercer, de fato, uma influência bem maior que antes. O principal papel é reaproximar os seres humanos, famílias, amigos, o mundo do trabalho em todas as suas dimensões, o mundo da educação e até mesmo a fé. Ajudar as empresas a manterem os trabalhos, a educação, seu processo natural e os fiéis a alimentarem sua fé, tornou-se algo novo e desafiador. Pretendemos, neste Além da Notícia, portanto, como você já percebeu, abordar essa questão. E eu quero aqui já, portanto, na introdução, pedir ao Ricardo Chagas, criador do projeto Caixa de Ferramentas. O projeto Caixa de Ferramentas, ele já tem história. O que você, como alguém deste mundo, conhecedor, especialista nesse mundo digital, das novas tecnologias, o que você apresenta, Ricardo, hoje como um meio para se conviver bem com estas novas tecnologias, sem que elas nos atrapalhem, estraguem a nossa vida, porque apesar de a gente aplaudir, a gente também se preocupa, porque elas viciam, e eu acho que esse termo, ele é bem adequado. Estou certo? Certo, perfeito e preciso, né? Tanto que o Hospital das Clínicas tem uma ala específica para dependência tecnológica. E o cérebro humano já foi mapeado no uso da ferramenta por um dependente tecnológico e as áreas do cérebro afetadas são as mesmas áreas do usuário de crack, cocaína e heroína. Exatamente as mesmas áreas. Isso é científico, então? Científico, Meu totalmente. Deus. O doutor Nabuco, lá no Hospital das Clínicas, ele deixou muito claro no estudo, tanto que quem fica muito tempo sem o uso do equipamento tem crise real de abstinência. Então, sudorese, arranca cabelo, tem febres muito altas, começa a se debater, fica muito violento e muito agressivo. Então, essa foi a tônica do nosso trabalho nesses últimos 15 anos, Ronaldo. O trabalho no total tem quase 20, né? Mas os últimos 15 eu tentei gritar para a sociedade, dizer, vamos olhar o que os nossos filhos estão fazendo na hora de folga, porque ainda era um momento onde os pais tinham pouco acesso à ferramenta. Utilizavam muito pouco, era só chamada, recebia chamada, mandavam e-mail, recebia um e-mail, pouquíssimos tinham redes sociais, mas houve um boom de 2015 para cá, já muito antes da pandemia, né? E essa rotação levou as crianças ainda mais a esse mundo muito particular que os adultos não tocam. Eu sou conhecido nacionalmente, eu sei que é não muito agradável, mas como um domador de crianças em sala de aula, que eu consigo falar com eles durante 50 minutos, que é 1 hora aula, e na linguagem deles, falar o que é um FPS e, às vezes, o resultado para o professor, para o educador, mesmo para o pároco de determinada paróquia, é não entender nada daquilo que está acontecendo, porque o mundo deles é muito particular, porque são muitas horas dedicadas à mesma realidade. Vou te dar um exemplo. Hoje, para vir para cá, eu estive na Twitch durante 12 horas, assistindo a live de uma jogadora de Minecraft durante 12 horas. Para tentar entender... Ela jogou por 12 horas seguidas. Ela já estava no ar há 22 horas. E tinham ali, no total de 81 mil pessoas acompanhando, dentre crianças, adolescentes e adultos. Então, esse mundo muito particular é o que faz com que haja esse afastamento dentro de casa. Então, eu sou a favor das novas tecnologias, não estou aqui para demonizar absolutamente nada, mas eu, antes de entrar numa turma ou mesmo na catequese, eu me preocupo em saber o que eles estão assistindo. E eu tenho a preocupação mesmo de assistir todos os filmes, séries, os gibis, os mangás, os animes, para falar a mesma linguagem que eles. E posso te afirmar, Ronaldo, que vem pela frente algo preocupante.
né? Extremamente preocupante. Aí disse, minha intenção é alardear? Não, é causar trauma mesmo nos pais que estão assistindo agora, para ficarem extremamente atentos e saberem que a realidade ela é muito mais complexa. Eu vou fazer, não é a intenção de alardear, mas de alertar, prevenir. Exatamente. Não é? Até porque, Ronaldo, agora nas escolas principalmente, que antes era uma briga para a gente saber se deveria ou não usar celular dentro de sala de aula. Sim. Agora ele compõe o material didático do aluno, né? Ele vai fazer parte. Né? E a gente sabe que nesse celular tem outros 30 milhões de possibilidades de aplicativos baixáveis e compartilháveis diariamente. E como dirigir esse foco do aluno no momento onde esse entendimento está totalmente fragmentado. E aí que eu recupero um pouquinho da reportagem, que falou exatamente dessa questão de que dominamos as ferramentas, né? E eu acho que esse é um termo muito positivo, né, para a realidade que de fato nós temos. Nós temos hoje quase que um analfabetismo digital, onde muitos de nós usam a ferramenta de uma maneira totalmente intuitiva, tanto que o equipamento não vem nem com manual de instruções, mas se você pedir algo muito profissional e elementar, já não consegue fazer. Eu tenho alunos hoje universitários que não sabem fazer uma apresentação de PowerPoint, mas sabem compartilhar jogos e o HTML do jogo, o embed lá e compartilhar com outras pessoas, publicar em outras redes sociais, mas não sabem fazer a apresentação no PowerPoint, porque era uma ferramenta utilizada para diversão. Fazer essa mudança, essa virada de chave é o grande desafio da educação, da igreja e da sociedade de modo geral. Então, e aí você veio para Brasília, professora Dulcineia, resolveu também, utilizando-se já do seu conhecimento e preocupada também com tudo isso, na sua instituição escolar. Como a senhora também analisa isto e qual é a sua intenção em trazer esse conhecimento para dentro da escola? Então, o detalhe todo é o seguinte, sempre foi preocupação da escola e minha, esse uso desenfreado da tecnologia por meio dos jovens. Como o Ricardo disse, nós pais, nós adultos somos ignorantes, somos analfabetos nessa questão de tecnologia, com raras exceções, né? Mas a maioria sim. E esses meninos, eles nasceram com a tecnologia na mão. E eles têm uma facilidade muito, muito grande de acessar aplicativos, de acessar jogos, e isso tem realmente, a gente já vinha trazendo essas questões dentro da escola. Inclusive, a escola fazia campanha para não ter não usar celular e muito menos o computador, porque pode trafegar dentro da internet. Agora, nós já tivemos que entrar com o computador na escola, porque os alunos, ele urge a necessidade de usar a tecnologia. Só que, como o Ricardo disse, nós, enquanto gestores e professores, não conhecemos esse outro mundo que essa moçada tem vivido. E tem um detalhe muito importante, Ricardo. Assusta... desculpa, de novo, Ronaldo. Eu vou contar para vocês, gente, por que Ricardo, que eu estou chamando de Ricardo. Quando eu comecei a dar aula, eu tinha 12 turmas de alunos de 6º ano. E eu não conseguia guardar os nomes dele. Então, eu resolvi começar a guardar os nomes pela inicial. Então, assim, se é Ronaldo, é Ricardo, é Rogério, entendeu? Acho que tinha muito Ricardo lá. Então, assim, para mim, não interessa. E a coisa mais difícil que eu tenho de guardar, eu confundo, tem um Ricardo aqui, um Ronaldo ali, então vamos chamar de Ronaldo, Ricardo. Não tem problema. Desculpa. Estamos no mesmo. Então, e aí hoje a gente não sabe, realmente nós não sabemos lidar com essa realidade. E eu estava comentando o seguinte, Ronaldo, a partir dos 14 anos, os jovens distanciam grandemente dos pais. E esse distanciamento, ele é físico. Então, agora, nessa época de pandemia, se você for fazer um levantamento, você vai ver que a maioria deles ficam dentro do quarto. Sim. Entendeu? Então, assim, se estudam, muito pouco. Até porque a qualidade das aulas que são levadas para eles está bem aquém do que hoje a tecnologia tem oferecido para eles de ponta, né, em jogos. Eu falo muito de jogos, me preocupa muito essa questão dos jogos, entendeu? Então, as aulas, elas ficaram chatas,
os recursos que os professores utilizam, eles começaram agora a aprender, fazer uso da tecnologia para poder levar a aula. Eles têm feito um esforço danado, os coitados professores, Verdade. mas isso há uma distância muito grande. Então, assim, se o aluno fica por consciência ou até por pressão dos pais, ele fica muito pouco tempo na tecnologia cuidando dos estudos. Eles migram diretamente para a rede social ou para os jogos. E é aí que mora todo o problema. Isto hoje. e fazem isso no momento ali da aula, mesmo no momento da aula. No mesmo momento da aula, mesmo momento da aula, entendeu? É um grande desafio. Muito. Padre, a gente volta já já essa mesma temática aqui, hein? Padre, e como é que lá na paróquia o senhor, a sua comunidade e muitos outros padres e a igreja está também utilizando agora essa nova tecnologia para as reuniões, além das missas que a gente já sabe, mas para a catequese, para as reuniões, para as formações. Tudo lá e agora. Tudo isso. Tudo. Que antes podíamos nos reunir, né? Sabe o que me fez lembrar toda essa temática que me falou? Sim. De um filme chamado Jogador Número 1. Pronto. Essa é a realidade que está acontecendo. Primeiro, agora estamos, o grande que eu vejo, um dos grandes perigos que se tem, é que se ficar muito tempo na internet e não vivemos a realidade dentro da própria casa. Eu tenho me preocupado muito, é justamente isso. Vamos mais para a realidade virtual, agora o cotidiano é o que vamos ver que já está acontecendo. E está vendo como fosse uma brevíssima onda, bem pequenininha, mas que está começando a colocar umas gravitações aí dentro, meu filho, que a coisa vai ser cabulosa. Eu não estou querendo assustar ninguém, não estou, mas que a realidade é essa. Por exemplo, antes se gritava, só uma coisinha muito simples. Ei, bem assim, bem simples. Aí acabou o papel do banheiro. Agora fala pelo WhatsApp. Nem grita mais. E nos primeiros anos, quando uma mulher está amamentando, ela fala com o bebê. E até a voz, a gente, estamos perdendo já o sentido. Ei, estou aqui, eu existo. Me dê um pouquinho de atenção. E às vezes isso nos dá conta, estamos ficando amordaçados. Isso me preocupa muito. Até demais. Porque a partir do momento que você não fala, não tem vida. Eu lembro sempre de um personagem... Não tem relação. Não tem relação. Que é uma surda e muda americana. Como ela aprendeu a falar? Pelo tato. E foi dando vida a ela. Helen Keller. Isso, acho que era Helen Keller. Bastou alguém se sensibilizar com ela e começou a tatear e se comunicar, olhar nos olhos. E hoje está sendo difícil, hoje até mesmo dentro das famílias. Isso me preocupa. Aquilo que a gente pode considerar também como um legado que as novas tecnologias vão deixar, quanto ao uso, quanto às possibilidades, nós podemos entender que elas também poderão deixar sequelas, e quando eu falo sequelas é no sentido negativo, isso que o padre está falando aqui, o uso maior, a necessidade de se usar mais, ela vai deixar sequelas negativas, porque o uso não tem problema em usar. Sim, claro. Mas usar demais deixará sequelas, Ricardo? Com certeza, e assim, esse processo só foi antecipado. Nós nos depararíamos com ele em algum momento, daqui a 5 anos, 6 anos. Isso aconteceu em um ano, absolutamente tudo, que ninguém esperava. Nem o pior profeta do Apocalipse iria imaginar que aconteceria algo dessa natureza. E aconteceu subitamente. Subitamente. Então, nós tivemos que, isso que o padre Luciano bem colocou, a gente até denomina como analfabetismo social, né? Então, a sua incapacidade de ler o outro, de saber quando o outro está triste, quando está feliz. E com as máscaras ainda fica mais difícil, né? A gente sabe que é, obviamente, uma atitude necessária para o tempo que estamos vivendo, mas tudo está ficando muito favorável a essa falta de compreensão do outro. E essas sequelas, Ronaldo, elas vão além da questão do uso da tecnologia, né? Então, hoje, infelizmente, eu até quando falo com as famílias, eu sempre tento ser o mais
simples, mas ao mesmo tempo eu não posso esconder a realidade. A gente sabe que hoje a média que uma criança, um adolescente, um adulto, um jovem adulto passa jogando na internet é de 12 a 18 horas dia. A gente sabe que é exatamente isso. Eles já aprenderam a burlar, inclusive, as aulas online. Que o professor, na melhor das intenções, tentou aprender todas as ferramentas. Só que vamos lembrar também que o professor utilizava muito pouco. Era o projetor, o computador e a transmissão para a tela. Hoje, ele teve que fazer transmissão ao vivo. Transmissão ao vivo é TV. Qualquer tipo de dificuldade que haja com áudio, a aula não consegue ser compreendida pelo aluno e acaba o interesse por inteiro. E às vezes esquece... Qualquer conexão ruim. Qualquer conexão ruim. E isso pode acontecer em qualquer lugar do Brasil, em qualquer classe social. Né? Então, exatamente essa falta do treinamento, desde a vida acadêmica do professor, não houve nenhum tipo de preparo para o audiovisual. Eu imagino que até ainda ele ter que unir sempre a preocupação com o conteúdo e a forma como ele está comunicando por aquele meio, pode também ali atrapalhar um pouco. Porque ele tem preocupação com o conteúdo que ele está passando. E aí tem ainda a limitação da distância e o meio que ele está usando, que pode apresentar qualquer problema. E diga-se de passagem, tem que ter preocupação com o conteúdo, porque a cobrança dos pais duplicou com a pandemia. Sim. No início, eles viraram aliados da escola por entenderem todo o esforço e tudo mais, mas depois veio toda a cobrança, como na linguagem dos alunos, zerar o livro, que é passar todo o livro durante o ano. Não se houve a preocupação de gastar 10, 15 minutos da hora-aula com storytelling, conversando com o aluno sobre outras realidades, inclusive para saber como o aluno está se sentindo nesse momento. E haviam pais que reclamavam desse tipo de postura, porque queriam exatamente uma aula full-time ali, como se fosse presencial. Havia ou não? Estão ocorrendo, né? Eu vou fazer assim, nós vamos já para o primeiro intervalo aqui desse programa. Na volta, a gente vai abordar muitas questões sobre essa temática. Rapidinho, a gente vai e volta. Olha, nós estamos aqui neste Além da Notícia de hoje abordando o legado da educação e da evangelização para o mundo pós-pandemia, e a gente está aqui com uma porção de revelações e de aprendizados também sobre essa temática. Estou recebendo hoje aqui o Ricardo Chagas, especialista em conteúdo digital, criador do projeto Caixa de Ferramentas e da Escola Digital Nacional, também a professora Dulcineia Marques, educadora, fundadora do Colégio Galoá Brasília DF, e o padre Luciano Barbosa, pároco de Nossa Senhora do Carmo no Gama DF, youtuber, e como a evangelização também está se utilizando deste tempo e qual legado vai ficar. A gente estava aqui conversando agora no intervalo de outros assuntos muito pertinentes, mas já a gente vai voltar para eles, porque agora eu quero chamar mais uma reportagem do nosso programa de hoje, que vai abrir um outro horizonte ainda. Vamos lá. Fazer parte do mundo atual requer conhecimento sobre as novas tecnologias. Afinal, elas estão em todos os lugares, desde as tarefas mais simples do dia a dia, resolvidas apenas com o celular, a tarefas mais complicadas, que dependem de grandes tecnologias. De qualquer maneira, entender um pouco dessa evolução é parte importante dos dias atuais. E quanto mais se conhece desse mundo, mais fácil fica alcançar outras pessoas. A tecnologia encurta distâncias e mantém pessoas próximas, e isso tornou-se natural. O processo de evangelização também passa por essa mudança, e a igreja precisa estar atenta às tecnologias para não perder esse bonde. Desde 2007, o consultor familiar Ricardo Chagas criou o projeto Caixa de Ferramentas, um ônibus equipado com estações de TV e rádio via web e projetor de vídeo, viaja para escolas, vai a igrejas e shoppings e com a linguagem diferente, acolhedora e explorando o uso das novas tecnologias, propõe uma visão transformadora no campo da educação e da fé. O projeto Caixa de Ferramentas já esteve presente em momentos importantes, como a Jornada Mundial da Juventude em 2013 e o Mutirão Brasileiro de Comunicação no Rio de Janeiro em 2011. Atualmente, o Caixa está presente em jornais, revistas, em políticas públicas e, inclusive, em grades curriculares de algumas escolas. A ideia vai além de evangelizar com o uso de tecnologias. Combater o uso de drogas e a violência também faz parte da proposta. E eu vou pedir a você, então, Ricardo, que nos fale mais do Caixa de Ferramentas, o que agora, neste momento, a gente já viu a história de vocês, nesse momento agora, o que você está apresentando para a escola, para a igreja, para a nossa sociedade. Ok, nós modelamos todo esse trabalho, né? Já tem toda essa jornada aí de longa data.
Até me vi no VT ali, estava bem magrinho, isso é bom. Novo. É novo. Então, Como se diz lá no interior, você diferenciou. diferenciei bastante. E, assim, até a família mudou um pouquinho, né? Na época eu estava com 2 filhos, que por sinal meu mais velho hoje trabalha comigo, era uma pessoa muito citada nas palestras. Ele que tá ali? É o meu filho Pedro, está aqui comigo, é meu funcionário, braço direito, sócio / colaborador, sem proventos. Salário. Sem proventos. Mas é o cerne hoje intelectual do trabalho, é o laboratório de todo esse trabalho. Hoje tem 3 filhos, né? Continuo casado com a mesma esposa, graças a Deus. E dentro dessa linguagem eu acabei virando uma disciplina dentro da grade curricular de algumas escolas. Hoje, por sinal, eu estava dando aula para uma turma em Belém do Pará, né? Um abraço para os meus queridíssimos alunos. E estávamos falando hoje sobre blockchain para a turma do 9º ano. Então, você tinha que ver o que os alunos perguntavam sobre blockchain, direitos autorais, como eu não sei isso... o que é também não, viu? Isso é muito bom, eu fico sempre muito feliz, porque a gente fala num mundo muito novo. Somos seus alunos aqui, tá? Sim, que bom, fico Eu não feliz. disse, a gente não sabe nada. Fico feliz. Na semana passada foi vendida uma obra criptografada de 70 milhões de dólares. E nada mais é do que um amontoado de imagens que foram coladas numa imagem só. E essas imagens, para serem vendidas, elas têm que estar registradas numa espécie de cartório digital, que são os blockchains, que só funcionam via criptomoedas. E os meus alunos, isso apresentando a proposta para os adultos aqui agora, para os meus alunos a linguagem é totalmente diferente. Eu tive que explicar para eles desde os acordos lá, de pegar na mão como funcionavam, até uma nota promissória, o que é um CNPJ, o que é um CPF, para depois mostrar o que é uma transação e como eles estão sendo usados hoje pelas empresas de tecnologia de uma forma totalmente irresponsável, né, fazendo com que eles virem consumistas e entreguem seus produtos sem cobrar absolutamente nada por eles, enquanto o mercado está se organizando. Então, o blockchain, que é esse cartório, ele recebe todas essas informações que podem ser leiloadas ou negociadas por lá, só tem o fluxo através de criptomoedas. E a criptomoeda mais famosa que nós conhecemos são os bitcoins. Mas para jogadores de Minecraft, Clash Royale ou qualquer outro jogo da internet, todos esses jogos têm suas próprias criptomoedas. E essa galerinha vai recebendo como uma mesada assim, mensal, né? ou melhor, semanal, uma semanada, e ficam ali recebendo muito dinheiro virtual para gastar no próprio jogo, até chegar o momento em que eles vão até o pai para pedir o cartão de crédito, incluir na conta, e aí vem o susto no final do mês, 5, 10, 15 mil reais, que a mãe vai ver na fatura e ela nem sabia para que era aquele valor. Então, essa relação econômica com o uso da tecnologia, ela está completamente destruída nesse momento, né? Tem muito garoto que quer virar youtuber, que quer virar jogador, né, profissional, existe essa modalidade de fato, mas 90% de ambos os casos não são formados em absolutamente nada. Aqui tem um spoiler da vida, eu sou jogador de videogame, né, de uma forma totalmente responsável, fui o primeiro do Brasil a zerar um jogo de Mega Drive chamado Sonic, aí eu entreguei a idade, né? Então, eu tenho toda essa responsabilidade com o uso da ferramenta. E hoje a garotada não, eles querem jogar e nem querem, às vezes, nem terminar o ensino médio, porque os grandes ídolos deles não estão terminando o curso superior, nem tampouco se formando, ou mesmo terminando o 2º grau, melhor dizendo, o ensino médio. Então, essa garotada precisa dar essa chacoalhada, os pais precisam entender como esse mercado funciona de fato, e o blockchain é exatamente isso, é o local onde o cartório digital, e essa obra custa 70 milhões de dólares, convertidos ao real, mais de 300 milhões de reais, e ela é um mosaico de alguns milhões de outras imagens dentro de uma imagem só. Você pode ter uma cópia dela no seu celular, mas o código dela criptografado só a pessoa que arrematou no leilão terá. E ele vai viver de direitos autorais. Cada jogo que pegar essa imagem e colocar na sua plataforma vai pagar direitos autorais para ele sem saber que está utilizando. Então, é um cenário muito grande. E hoje a garotada faz teste de jogo, faz composições, cria histórias, porque eles têm muitas habilidades. Nós vivemos numa era de muito estímulo e a garotada sabe criar muita coisa e está entregando tudo absolutamente de graça na internet, inclusive seu tempo e sua vida particular. Volto rapidamente aqui à pergunta. A proposta hoje
do Caixa de Ferramentas continua aquela mesma de alertar, de, por exemplo, trazer ao conhecimento, e agora da escola, da igreja, desse mundo, desse universo? Muito obrigado pela pergunta, Ronaldo, de verdade, porque eu saí da fase de alertar, eu continuo, obviamente, né? Eu fui muito exigido no setor de segurança pública, muita gente não sabe, mas eu participei na investigação do massacre de Realengo em 2011, né? Quando o Wellington Menezes entrou na escola Tasso da Silveira e matou 12 crianças. 2 anos depois, quando eu achava que já tinha encerrado o processo, cuidei do caso da Brasilândia, do menino Marcelo Pesseguini. O doutor Guido Palomba me pediu uma assessoria para entender um pouquinho da cabeça do garoto no que tange os games, porque na outra área do comportamento ele é o grande especialista do assunto, e isso me deixava muito mal, absolutamente muito mal, né? Eu já entrei em quartos, infelizmente, de crianças que tinham acabado de se suicidar. Criança, eu digo ali na faixa de 18, 19 anos, que eu trabalho com outra faixa etária. Para mim, crianças até 18, 19, 20, adolescentes até 40, 42, 43 ou 50, e adultos a gente reza um dia para chegar, porque a tecnologia está deixando todo mundo na mesma infantil, extremamente infantil. Às vezes não tem nem vaga em salão de recepção infantil, porque os adultos já alugaram tudo para fazer as suas festinhas de aniversário, e eu acho isso realmente... Eu, quando saio do cinema e tem algum adulto vestido de Thor do meu lado, eu vou para outra direção, porque eu fico meio preocupado com essa atitude. Então, eu mudei, né? Eu modulei a ação para ir exatamente ao encontro das necessidades da sociedade. Hoje eu faço uma alfabetização digital com os adultos e paroquianos de muitas paróquias, né? Aqui eu estou em Brasília, Nossa Senhora do Carmo no Gama, aqui um spoiler da realidade, e faço essa consultoria também para os sacerdotes, né? O padre Luciano não é o piloto, mas ele é o grande case que nós temos. Então, a gente entende que o sacerdote ele precisa preservar a sua imagem acima de tudo, porque a imagem dele não é detentor, ele próprio não é detentor dessa imagem. Essa imagem foi devotada à igreja e precisa ser muito bem preservada. Então, não é qualquer jogo que ele vai aparecer jogando dentro da internet, não é qualquer música que ele vai aparecer no BGzinho dele lá. Então, a gente tem toda a preocupação de fazer essa assessoria. Então, a gente bate a pauta antes, entende como funciona, vê a linguagem, de que maneira ela se adequa. E para a escola, nós vamos em todos os setores, desde o atendimento com os alunos até a formação dos professores no uso da ferramenta, né? A gente tem um pouquinho de experiência em televisão, então, aquela respirada, o olhar para a câmera, o corte de câmera, a iluminação, o timing para falar com o aluno, de que maneira abordar esse conteúdo, porque aquilo que é maravilhoso para o professor, para o aluno é muito comum. Então, às vezes, o professor acha fantástico que ele conseguiu colocar um croma na transmissão dele do Zoom. E para o aluno aquilo é totalmente sem novidade alguma. Já está velho. Mas isso vem desde... Tem que ter tutorial para poder botar um croma. Tem que ter tutorial. E o aluno não. O aluno está acostumado, tanto que o aluno já está indo para o precário, né? Para o vídeo precário dentro da internet. Então, a gente faz toda essa assessoria. Eu gosto muito de fazer uma pesquisa sociolúdica. Então, a gente entrega um formulário, os alunos preenchem, e a partir daquelas respostas, a escola vai conseguir entender, de fato, de que maneira aqueles alunos estão se comportando e por quê, e vai conseguir antever, inclusive, problemas de bullying, de violência, porque vai ter o perfil a partir de droga, com certeza. Vai ter o perfil real da hora de folga dele. E para a igreja, Ronaldo, esse momento da evangelização que eu... Assim, sacrifico literalmente toda a família. Assim, eu abro mão de absolutamente tudo, trago a família para a jornada. Né? O meu filho mais velho é o grande sacrificado do trabalho, porque trabalha 24 horas comigo, literalmente. Foi criado já nesse formato das novas tecnologias, então aprendeu a falar inglês de forma autodidata, toca vários instrumentos de forma autodidata, né? É dançarino profissional, inclusive, em nível internacional, também de maneira autodidata e com o apoio da mãe. E seu Pedrinho? O Pedrinho. O Pedrinho dança também? O Pedrinho é dançarino profissional e é a grande revelação, né? Porque... Tá linda, vamos mostrar ele. As câmeras vão mostrá-lo já. Espera um pouquinho, Pedrinho. Quando ele mostrar aí, você faz os sinais. Porque nos incomodava muito, Ronaldo. Eu sei que é muito eficiente, é muito funcional quando você faz o espelhamento da sua história. Mas, às vezes, as histórias, elas são sofridas demais para o entendimento de algum jovem ou adolescente que não passou por aquilo. E o Pedro é um menino altamente normal, só que ele passa a receber bullying por outros motivos, porque fala o português adequadamente,
né, porque não tem nenhuma peça no corpo, alguma coisa que chame a atenção, além do conteúdo. Porque que ele é tem normal, que... pronto. Porque é normal. E o normal ficou hoje... Ser normal é sofrer hoje. Exatamente. O então, normal é sofre bullying. assumimos essa normalidade, porque eu também sou extremamente normal nesse aspecto. Fui jogador de futebol durante muitos anos, namoro com a minha esposa desde a adolescência, né, já temos quase 30 anos aí de relação. Então, somos totalmente normais. Gostamos de novas tecnologias, não escondemos, né, a preocupação com o que está acontecendo, mas até deixo o recado já antes de terminar o programa, porque sempre fica essa preocupação, né? Estamos vivendo o melhor momento da história da humanidade para termos e educarmos nossos filhos. É porque, Ronaldo, o grande problema de hoje é que havia uma acomodação já nas famílias. Nós, principalmente a geração X, né, ali os nascidos dos anos 70 em diante, eu nasci um pouco depois, nos anos 90, enfim, não ria não. Assim, os nascidos ali da geração X, nós trouxemos um legado. Qual foi o legado? Eu não quero que meu filho passe pela dificuldade que eu passei. E nós tentamos facilitar todos os caminhos possíveis. Todos já escutamos isso, né? Exatamente. E não sabemos o quão é perigoso isso. E demos as melhores ferramentas. Quão mal faz. Quão mal faz. E perdemos o essencial da vida, Ronaldo. Eles não sabem o que é uma videolocadora. Você sair num sábado com a sua família para escolher um filme para assistir em casa. Então, aquilo não era só pegar o filme e vai embora. Você lia a sinopse, você conversava com seus familiares, tinha autorização ou não da família para levar, e a responsabilidade na devolução. Que muitos de nós, lógico, pagava multa se não tivesse rebobinado no retorno. E hoje não, tudo é muito acessível, tudo muito fácil, e aí vem a notícia triste para os pais, né? A notícia triste é que eles acham que os filhos são super altamente dotados porque conseguiram, antes de ler, a mexer numa ferramenta tecnológica. E o Steve Jobs, quando fez o touchscreen, que nem é uma invenção dele, né? Ele importou essa tecnologia, ele disse, eu vou criar um celular onde macaco vai conseguir utilizar. Não tinha nenhuma conotação pejorativa, mas era para dizer que até um primata poderia usar sem quebrar o equipamento. Então, qualquer criança, no primeiro acesso, se viu determinado material, ela vai conseguir identificar e achar aquele conteúdo. E você me deu uma má notícia. Puxa vida. Nós todos nos tornamos primatas. E escravos de algo chamado algoritmo. E achamos que somos inteligentes, porque nos tornamos primatas. Voltamos lá no início de tudo e achamos que estamos inteligentes hoje. Escravos do algoritmo. Deixa eu fazer o seguinte aqui rapidamente. Professora, como tem sido a experiência de ter o Ricardo lá auxiliando a senhora na escola? Olha, para ser muito sincero, no primeiro momento me deixou em pânico. Não tem outra palavra. Que bom. Entendeu? Porque é uma realidade que a gente não conhece. Entendeu? O meu papel na escola é estratégico, é pensar o que oferecer para a comunidade, pais e alunos. E essa questão que o Ricardo traz, eu não conheço, entendeu? Muita coisa que ele disse aqui, eu desconheço, eu não sei o que é. E agora a gente está sabendo o porquê da crise entre gerações hoje lá em casa. Exatamente. E aí, a gente reconhece que os alunos hoje, os adolescentes, crianças, pré-adolescentes e adolescentes, eles estão muito deprimidos, e grande parte dessa depressão tem sido, primeiro, pela ausência de diálogo, que o padre estava falando. Entendeu? Realmente a ausência de diálogo, o que leva os jovens a ter preguiça de falar. Então é muito comum perguntar, o pai pega o filho na escola e pergunta assim, como é que foi as aulas hoje? De boa, de boa. De boa. E aí estão tendo preguiça de comunicar. E essa ausência de comunicação, eles não sabem externalizar o que eles estão sentindo. Os pais também não sabem entrar numa conversa com esses meninos. Entendeu? Então, a depressão tem sido a tônica desses jovens hoje. Junto com a pandemia, porque o ano passado todo mundo pensava o seguinte, vamos ficar em casa, lockdown, usar máscara e tal, vai passar tudo, o ano 2021 vai ser um ano maravilhoso. Estamos vendo agora que realmente parece que não resolveu nada, que estamos numa situação bem pior. Então, a depressão
também vem com essa situação. Os pais estão, assim, esgotadíssimos, né? Porque a cobrança agora tem que se fazer presente, como professor, como pai, como psicólogo, e eles não sabem, porque o tempo todo eles trabalhavam e as coisas corriam normalmente. Agora, era muito raro ouvir um Ricardo falar dos males que traz a tecnologia. Hoje a gente está vendo que a tecnologia, ela não é para demonizar, como estava falando, mas que ela tem sido um recurso para esses meninos escapar, para não pensar no sofrimento, sim. Eu não me arrependo, eu acho que ela está deixando sequelas, ela está causando sequelas. Sim, então assim, é um mundo muito novo para nós, muito novo. É novo para o pai e é novo para nós da escola, entendeu? E são poucos os conhecedores desse universo que o Ricardo traz. E eu imagino que tem levado um grande bem para a escola, para os professores, até para os alunos. Olha, ele fez uma palestra para nós na Semana Pedagógica e nós ficamos realmente muito assustados, muito assustados. Lá vai Ricardo de novo. Ronaldo, olha só, eu fiquei tão insegura com essa questão de tecnologia que um desenho animado qualquer, eu não sei mais se o desenho animado é saudável ou não. Essa semana mesmo eu mandei um para o Ricardo. Começamos a ser mais críticos. Né? Essa semana eu mandei para o Ricardo. Ricardo, avalia para mim. Ele fez, foram 2 páginas de análise do filme. Eu falei, não tinha conseguido enxergar nada disso aqui. Entendeu? E eu sou educadora, eu estou falando isso, eu não estou denegrindo a minha imagem como educadora. É um universo que nós não conhecíamos e que nós vamos ter que mergulhar. Ô, Ronaldo, eu posso só, bem curtinho esse... Eu só quero dar um recado aqui para quem está nos acompanhando agora. Fica à vontade. É que depois da Semana Santa, nós vamos ter que ter um segundo programa com vocês aqui. Tá? Não, eu acho que o Ricardo tem que ter um programa na Canção Nova que é para... É o beabá, como é que você falou? Letramento digital. Letramento digital. Vai lá, rapidinho, que eu quero ouvir o padre já. É porque ela mandou um vídeo de adultos fazendo um live action de um desenho chamado Teen Titans Go, que é um desenho do Cartoon Network. E esses adultos ficaram com uma voz extremamente infantilizadas, mas eles cometeram um erro ali tão sério para quem assiste o desenho, que eles colocaram os Teen Titans Go, que são da DC, certo? De uma companhia de desenho animado, e botou um vilão da Marvel. Eles colocaram o Teen Titans para lutar contra o Thanos. Então isso ficou de uma revolta da parte de quem assiste, que ninguém conseguia entender a dimensão do porquê que era ruim, porque aparentemente era super normal, era bem feitinho, tinha um corte de câmera legal. Mas o conteúdo não houve a preocupação de quem produziu, achando que criança é bobinha, não é mais não. E se você de casa não está entendendo nada de seu filho tá? Seu filho tá. Padre, rapidamente aqui. O senhor veio do Complexo da Maré, no Rio de Janeiro, nasceu lá? Um abraço à minha família que está me assistindo, meus irmãos. Estou aqui. Um beijo para vocês. Eu não posso relembrar onde eu moro é sempre um carinho e ver a eleição de Deus sobre a minha vida. Eu quero saber disso. Antes de ser padre, o que aconteceu com o senhor? O senhor tem pouco tempo, vai lá. Hoje éramos 12 irmãos, faleceu 2, foi rapidinho. E depois adotamos mais 2 e minha vida foi criada ali, com os irmãos, toda essa coisa. Mas o mais engraçado é que desde pequeno a gente já começou a ter responsabilidade. Engraxar, sapato no meio da rua, vender cocada, com qualquer pessoa normal fazia, que era, não divertido, mas era um meio de a gente de escapar também dentro de casa, né? Que era gostoso. Então o senhor era daqueles meninos que fazia tudo para ganhar dinheiro. Começamos por aí para ajudar em casa, que não era fácil. 12 bocas, cada um usava um sapato, roupa um por outro. Tinha vida. Se tornou militar? Aí depois entrei para PE do Rio de Janeiro, servi como tinha que servir, mas depois voltei, entrei para o seminário e hoje estou aqui. Maravilhoso, fantástico.
aqui no programa Luciano Jesus. Rapidamente, o que esse trabalho do Ricardo acrescentou lá na sua paróquia? Nós temos um minutinho. Nossa, muita coisa. E vai acrescentar mais ainda. Que agora estamos tendo agora as aulas com os meninos lá. Estamos tendo próximo, se Deus quiser, vai vir a revista, que vai ser fantástica. Eu estou gravando vídeos e estamos movimentando já a realidade. A minha preocupação lá mais na minha paróquia é uma coisa: tirar a ociosidade dos jovens, a colocá-los eles no mercado de trabalho, que é a minha grande preocupação de hoje. E o senhor virou youtuber. O que o senhor fala no seu programa? Tudo. Culinária, história, geografia, biologia, o que você quiser. Tem de tudo. 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 Ela está espantada. Está sendo um treinamento. Música, filmes, literatura. Estamos aí. E falando de tudo isso, evangeliza. E evangelizando. E é fantástico. Cada vez mais se descobre algo impressionante, que é essa pérola, que é o reino de Deus em todos os cantos. Ó, como eu disse, atenção, produção, depois da Semana Santa a gente tem que voltar com essa mesma turma aqui, essa mesma temática também, a gente precisa voltar. Quero agradecer, já acabou, viu, gente? Olha, passou já. Ricardo, foi um prazer te ouvir, muito obrigado. E a gente precisa falar muito mais desse assunto. Vamos voltar, tá bem? Tá ok, Ronaldo. É um prazer enorme estar aqui. Eu sou apaixonado pela Canção Nova, tive, graças à Canção Nova, o privilégio de encontrar algumas pessoas. Padre Léo foi uma inspiração para muitos, né? Pude dizer isso diretamente ao Padre Vicente, que foi quem assumiu o lugar dele, muito emocionado no encontro. Graças a isso eu me lancei a essas águas mais profundas, pude fazer formação, primeira formação dos bispos do Brasil. Imagina, você deu uma formação assim para os bispos? Para os bispos do Brasil, a portas fechadas, mostrando para eles o que é o GTA, imagina só. E quem não sabe, o nível de destruição é muito grande. Já na época, a gente já conversava do porquê na catequese a gente não trata sobre bullying, sobre temas que a escola já tem essa preocupação e a catequese precisa imediatamente ter também. E eles abraçaram essa ideia na época já. Nós vamos voltar. Professora, obrigado também, prazer tê-la aqui de novo. Prazer imenso é meu. Pode contar sempre comigo. É uma colega, uma parceira de sempre. Padre Luciano, obrigado pela alegria, pela presença. E os meus paroquianos, Nossa Senhora do Carmo, não esqueci de vocês não, hein? Senão vocês me pegam depois. Vou pedir ao senhor que termine nos dando uma bênção para todos que estão em casa agora, de modo particular aos enfermos e àqueles que têm preocupação com essa doença. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre vós e permaneça sempre com todos nós. Amém. Obrigado a você que esteve conosco também. Esse programa pode ser revisto já a partir de amanhã no Canção Nova Play. Grande abraço, até depois da Semana Santa, a gente retornando aqui ao Além da Notícia. Um abraço a todos.